Ô, meu Vascão, me surpreenda amanhã. Não deixe o Thiagão chegar aqui no nosso vídeo de pós-jogo, revoltado da vida, dizendo que time previsível esse Vasco. Não deixe acontecer isso amanhã, pelo amor. Mas é isso, família, tem resenha nesse vídeo, além de aproveitar esse gancho, reagindo aqui essa análise do Thiago Leifert, falando do confronto de amanhã contra o Del Valle e também, né, citando o jogo contra o Botafogo. E assim, família, por esse jogo, tá? Eu estava confiante por essa partida contra o Del Valle, perdão, mas, né, com aquela expectativa que o jogo ia encaixar, tecnicamente falando. Mas depois dessa partida aí contra o Botafogo, um segundo tempo assim pavoroso, que tecnicamente o time muito mal, e aí a gente já sabe que fisicamente o Vasco perde para qualquer adversário. Então você imagina jogar na altitude, 2.800 metros, e um Del Valle cheio de, né, vontade. Mas, como eu disse, me surpreenda amanhã, Vascão, essa análise do Thiago Leifert. Tá bem interessante pra gente trocar uma ideia. E claro, quero saber a sua opinião também aqui nos comentários. O jogador para substituir o Felipe Coutinho, você faria alguma mudança tática, tiraria algum atacante, colocaria mais um volante? Eu tenho essa opinião polêmica para o jogo de amanhã, gostaria de compartilhar com vocês. Além disso, vamos falar do Lucas Oliveira, que recusou a proposta do Sport, inclusive, né, o Sport está perdendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo por 1-0 para o Juventude, né, ultrapassando o Vasco em número de derrotas. Vamos falar também sobre Lincoln e Paulinho, os dois podem jogar no Volta Redonda, na Série B. A esposa do Thiago Mendes, família, vou passar aqui para vocês, disse que o cara tá muito motivado. Polêmica. Vamos falar de polêmica também nesse vídeo, porque o Felipe fez o favor de não responder o jornalista Lineker lá em Quito, e isso já tá gerando uma polêmica. Eu tô vendo aí vários vascaínos xingando, e berrando, e gritando. O Felipe também, cara, meu Deus do céu. Mas eu tenho uma opinião também em relação a isso, conto com a de vocês também aí nos comentários, família. Então chega aí, que tem resenha. Mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dar aquela hypada para fortalecer o trabalho do Thiagão. Seguindo aqui a nossa resenha, rapidamente, família, destacar essa possibilidade, do Egnaldo, né, jogar no futebol italiano. Tá aí, ó, o cria Egnaldo está despertando o interesse do Torino e pode estar de saída do Shakhtar Donetsk, né? A gente sabe que pode pingar um papel colorido se essa negociação acontecer. Tá aqui um jogador que eu vou te falar que ele merecia, cara, um time melhor no Vasco. Porque ele tem boas características, né? É rápido, bate bem na bola, mas jogava num time, né, muito limitado do Vasco e acabou saindo cedo do nosso Vascão. Mas tá aí. Lucas Oliveira não quis sair. Seguirá no Vasco. O zagueiro recebeu proposta formal do Sport há 2 semanas e analisava junto com seu staff, mas decidiu recusar a oferta. O Sport está ciente da negativa e trabalha com outras frentes para trazer peças para o sistema defensivo. Tá aí, eu consigo entender essa decisão do Lucas Oliveira, não concordo, mas consigo entender, diferente da situação do Lincoln e também do Paulinho, que a gente já vai comentar. Porque o Lucas Oliveira, cara, por onde passou, não está deixando saudades, né? No Cruzeiro, no Japão não sei, mas me parece que não. Lá no Valladolid também da Espanha. E agora, né, mais um clube que não está conseguindo performar, jogar e perdeu muito espaço, né, no Vasco. Ele até começou jogando ali pelo lado esquerdo, né, junto com o João Vitor no início da temporada. Mas hoje ele está atrás, né, do Freitas, do Luiz Gustavo e do próprio Maurício Lemos. Mas aí você pensa, vou lá pro Sport, posso até jogar, mas vou ficar tomando porrada atrás de porrada. E a gente sabe que para zagueiro, quando o time não está encaixado, ajustado, é difícil. Você pode ter ali, né, bons momentos na partida, mas um espaço aqui, uma falha ali, começa a te prejudicar e aí você, né, vai ficar com dificuldade depois de jogar em outro grande clube. Deve ser isso que ele está na cabeça, ou também o fato dele ser aqui do Rio de Janeiro, me parece, não sei, família. Infelizmente, ele não vai sair, tá aí. Seguindo aqui, pra gente trocar uma ideia sobre o Paulinho e também o Lincoln, tá aqui, Vasco e Volta Redonda
negociam empréstimo de Paulinho e Lincoln para a Série B. E a gente tem esse detalhe aqui, ó. Lincoln e Paulinho sinalizaram positivamente para o acerto com o Volta Redonda. E assim, família, não sei vocês, tá? Mas eu, na situação dos dois, também aceitaria. Porque acho muito difícil, né, o Lincoln jogar nessa temporada, o Paulinho também. É um empréstimo até o final do ano e lá, com certeza, né, eles vão ter mais chances de jogar. Eu sei que é numa Série B e o Volta Redonda tá num momento difícil lá, tá na zona de rebaixamento, mas eu acho mais interessante. Como eu disse, na situação deles, nesse momento eles jogam nas competições da categoria no Vasco. Mas eu gostaria, né, de jogar no profissional, lá no Volta Redonda. Eu concordo com eles e acho assim, olhando hoje para o atual elenco, a gente não sabe se o Pumita vai sair, né? Mas o Pumita ficando, então você tem um reserva ali para o PH. Agora o Lincoln não vai jogar, né? Muito difícil o Lincoln jogar. João, o Lemos, né? Luiz Gustavo, Freitas, e acredito que até o Oliveira, né, nesse momento está na frente do Lincoln. Então eu concordo aqui com esse posicionamento aí do Lincoln e Paulinho, que gostaram da ideia de jogar no Volta Redonda. Quero saber a opinião de vocês também. Seguindo aqui, para a gente trocar uma ideia sobre a esposa do Thiago Mendes, que fez algumas postagens hoje, e vale a pena a gente destacar aqui, ó. Vamos lá. Depois de quase 9 anos fora do Brasil, voltamos. E para ser exata, no Rio de Janeiro. É isso. Deixa eu pular aqui, ó. E ela fala: e deixa eu te contar. Eu, Kelly, sendo apenas esposa, fui tão bem recebida por todos no Vasco. Me mostraram com tanto carinho o CT, que está novinho, reformado e lindo. E falando em CT, que atmosfera é essa que o Vasco tem, hein? Até almocei por lá. Show de bola. E ela coloca aqui, ó. Sabe a primeira coisa que eu falei quando ele foi recebido no aeroporto e vestiu a camisa do Vasco? Cara, que camisa linda. E de fato, né, família? Eu falo aqui, não é porque eu sou vascaíno, não. Mas assim, dá os parabéns também pra capa. É só camisa top. A capa, as últimas camisas do Vasco, assim, aula. Aula, aula, aula. E ela complementa aqui, família, ó. O Thiago, atleta, vai ser muito feliz aqui. Ele tá com sede de bola, com saudade do futebol brasileiro e com vontade de dar muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Que pena que não estarei presente na apresentação dele. Tá aqui ela dando, né, mais um comentário, as fotos ali do Thiago, ele vai arrebentar. Deus te ouça, tá? Deus te ouça, que o Thiago possa de fato melhorar o nosso time, aumentar o nível do Vasco, que chegue, né, para ser titular, e aí o Vasco já ganha ali uma outra opção no banco, que seja o Tietê, que seja, né, o Hugo Moura, mas, cara, o Vasco precisa de titulares, né? E assim, eu acredito que o Thiago vai ser titular do Vasco, mas, claro, depende dessa parte física, mas que bom, né, que o cara tá feliz, que escolheu o clube, escolheu o Vasco, escolheu o nosso clube, e que ele possa estar realmente muito motivado para nos ajudar, família. É isso. Seguindo aqui, pra gente falar sobre essa polêmica. Eu acho que todo mundo já acompanhou aí, né, o corte, ou assistiram no canal A Hora do Vasco, ou no canal do Lineker, né, também do Baran, que o Lineker tá lá fazendo a cobertura desse jogo, Del Valle contra Vasco, e tava por lá, né, uma galera do Vasco caminhando, inclusive o Felipe. E o Felipe, até mostrando aqui pra vocês, né, ignorou o Lineker, não quis responder, fez aqui um sinalzinho, pá, e aí eu já tô vendo uma galera, né, xingando e tudo mais. Família, assim, cara, é difícil, porque assim, eu até concordo que o Felipe é complicado, né? Felipe deve ser um mala sem alça. A realidade é essa. Principalmente com a galera que ele conhece, né? Que é os mais chegados, deve ser. Mas em relação a críticas, irmão, ele não sabe lidar. Família, eu sei que é difícil ter o discernimento ali na hora, porque ele tem uma paradinha com o Lineker, né? Que já fez algumas críticas a ele, na situação do Capasso, que ele foi muito mal. Com certeza, qualquer outro profissional não estaria no Vasco. Nesse momento, ele está lá por causa do Pedrinho. Isso é um fato, não dá pra negar. Porque ele falou que falou do Capasso e depois tomou as porradas que tomou como treinador ali interino, né? Então, assim, com certeza, não estaria no Vasco. Só que o Felipe, cara, ele precisa entender que, assim, cara, eu sei que você pode ter uma marcação com o cara, mas de repente, mano, é só um alô. Não, a galera tá bem, o cara perguntou lá, né? E aí o grupo sentiu altitude e tudo mais. Não, tá bem, tá, mas não posso falar, não, tô caminhando aqui. Galera, a gente espera fazer um bom jogo. Porque assim, família, o canal ali, né, representa alguns vascaínos. Eu sei que é uma questão profissional, o cara ganha, né, remunerado para isso, pelo YouTube. Mas, poxa, né, a gente tem um canal aqui para falar de Vasco. E para os vascaínos. Porque se vocês não assistirem, vai adiantar o quê? Então o Felipe falando ali que a galera tá bem, não... Ele tá falando para os vascaínos.
Só que assim, família, eu não concordo muito com isso, com esse exagero de, porra, vai isso, vai tomar naquele lugar, vai, sabe? Isso não, cara. Isso não. Que eu acho que já tá um clima difícil, tá pesado, né? O Vasco mais uma janela. Aí não, cara. Aí eu não concordo muito não. Acho que o Felipe errou, mais uma vez. Poderia lhe dar um alô, tudo mais, mas nada também para criar um clima pesado numa situação que já tá difícil aí no Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um jogo difícil amanhã. Então assim, eu não concordo muito com isso não, cara. Mas tô vendo, né? Muitos torcedores xingando ele. É isso, influenciadores também. É o que eu tô dizendo. O clima já tá difícil. Já tá muito complicado. Porque existe essa questão de não conseguir contratar, tem a ideia, né, de uma reestruturação financeira, então o Vasco não consegue ter ali o poder de investimento para contratar. Quando contrata, né, vem o Lloyd, vem o Jean Davi, vem o Maxime Domingues, e o torcedor não quer saber de toda a dificuldade que tem, né, que foi deixada pela 777, já um passado de dificuldade, já não quer saber disso, quer o time competitivo. E aí, né, mais uma situação para criar um clima difícil. Eu não concordo. Ele errou. E ponto final, mano. A galera, é o que eu tô falando, o Felipe tem que saber lidar com isso aí, cara. Né? Pô, ele lidou por muito tempo como jogador, agora não vai aceitar as críticas. Mas eu acho que a gente tem que, né, passar uma energia positiva aí, porque, olha, família, amanhã, Jesus, hein? Deixa eu falar uma coisa. Mas é isso, essa é a minha visão. Como eu disse, já tá difícil, né? A gente ficar pesando ainda mais, mas repito, isso tudo aí não dá pra negar. Não dá pra negar. Em relação ao Felipe, né, o Pedrinho chamou essa responsabilidade. Como eu disse, não deveria estar no Vasco, né, por tudo que falou e pelos resultados, né, que o Vasco acabou ali construindo quando ele estava no comando por Preto Caberro, e também a derrota para o Vitória. Não pode. Família, e aí, pra gente finalizar o nosso vídeo, vamos reagir juntos aqui, né, essa análise aí do Thiago Life, e no final a gente troca uma ideia sobre o provável Vasco, né? Eu tenho uma ideia polêmica. Se liga só. Eu queria começar por Vasco e Botafogo. Até porque amanhã no SBT nós temos o jogo do Vasco. Nós vamos transmitir para vocês Independiente del Valle e Vasco. Jogo duríssimo para o Vasco da Gama. Uma péssima notícia para o Vasco. Um jogo desse amanhã. Independiente del Valle é líder do Campeonato Equatoriano. É um time que tem uma base super forte. Não é um time fácil. Caiu da Libertadores porque por causa de um jogo, né, que tomou uma goleada acho que do River Plate, estava num grupo difícil, foi 6-2, né? E aí por causa de saldo de gols vai parar na Sul-Americana, mas assim, muito difícil. Talvez pegar o Bahia fosse mais difícil, mas é jogo muito duro pro Vasco. Eu assisti Vasco e Botafogo com bastante atenção, queria ver o que ia acontecer com o Vasco depois de tanto tempo treinando. E o Vasco, Ralf Avalon. Tá aí, Ralf Avalon? Tá. Avalon. Ele fica lá na Twitch, pra quem não tá achando ele aí no chat. O Vasco fez 15 minutos bons. 15 minutos que você via ali um pouco do jeito do Diniz de jogar. 15 minutos. Com 15 minutos, o Vasco toma um susto do Botafogo. Não sei se vocês lembram, um contra-ataque. Foi tipo um 2 contra 2, assim, na correria, um contra-ataque veio pela direita, assim. Depois daquele contra-ataque, tudo deu errado. O Vasco parou de jogar, o Vasco se embananou, o Vasco se desorganizou, errou demais, Tietê errou demais, nenhum contra-ataque deu certo. Aí você começa a ver que o cobertor é curto, aí você começa a ver que o Nuno não ajuda muito, né? Ele cisca pra lá, cisca pra cá e toca pra trás, ou não ajuda na recomposição também. Ryan não estava num dia bom, e o Botafogo acabou de descer do Mundial de Clubes pra cá. É um time que já vem jogando bem há bastante tempo, e o Vasco não vem jogando bem há bastante tempo. Então, o que ficou claro, assim, pra mim é que o Vasco tá tendo uma crise de identidade ainda. O Vasco teve 15 minutos de Fernando Diniz, e depois o trabalho de outros treinadores recentes aí começou a aparecer de novo. Então, o Vasco ainda tem alguns vícios de... Família, eu não acho, né, que seja essa teoria aí do Thiago, não. Eu tava até conversando com a galera lá do grupo de membros. Teve um amigo lá que esqueci o nome dele, cara. Cabeça não tá boa, não, família, desculpa. Ele comentou: eu tô preocupado, eu não lembro, na verdade, eu não lembro quem falou. Eu tô preocupado com o segundo tempo, amanhã. E é verdade, eu acho que esse é o ponto. Eu sei que é chato que eu tô falando aqui, né, vídeo após vídeo, mas essa fragilidade física, ela também envolve o cansaço, certo? Ela também envolve o cansaço, porque como o Verratti já tem seus 36 anos, cansa, o Coutinho da mesma forma, o Tietê da mesma forma, né, você tem pontas que estão vivendo uma boa fase, tirando esse jogo contra o Botafogo, mas que tem essa dificuldade física, né, de ter essa constância ali, de ter mais gás, né, durante o jogo. Então, ao passar do tempo, dos minutos em cada partida, o Vasco vai baixando muito quando não consegue ficar com a bola ou ser produtivo
com a bola. E no caso ali contra o Botafogo, família, eu acho que o Botafogo não fez uma excelente partida, uma partida ok. Você não exalta assim, cara, que grande partida do Botafogo. Até porque eu acho que se o Botafogo faz uma grande partida, ia golear. Mas ia golear o Vasco. Porque realmente depois ali do segundo tempo, né, das mudanças do Diniz, o time ficou uma bagunça. O Botafogo ficou um solteiro contra casado. A realidade é essa. Ataque contra, tipo, o Vasco ataca de qualquer jeito e os caras contra-atacando, saindo com 3, 4, 2 marcando. Não, ridículo. Foi assim uma partida constrangedora do Vasco. Mas aí eu acho que passa por isso, por essa questão física, cara. É um time muito cansado, muito cansado. Você pode reparar que o Vasco baixa muito. E aí, não sei, o Ryan tava no sacrifício, segundo, né, o Diniz, né, jogou com um tornozelo ruim. Eu tô falando, o Tietchan já é pesado, o Nuno, assim. O Vasco precisa, cara, trazer saúde para esse time. A realidade é essa. Trazer saúde para esse time. E aí o banco complica, né, família? As mudanças também não ajudam muito. Quando o Diniz saca o Coutinho e bota o Alex Teixeira, né, é complicado. Carille, etc., que começaram a aparecer. E o Fernando Diniz, com o avião voando ali, com o jogo rolando, ele não tem como corrigir, não tem um cooling break para ele parar o jogo e conversar com os caras. Então, foi meio que ladeira abaixo. Não tinha... Eles foram se destrambelhando e o negócio aconteceu. Que é exatamente o contrário do Botafogo. O Botafogo tem memória muscular de outros treinadores. Então, se você pega o Botafogo lá do Luiz Castro, todos os treinadores que vieram depois, eles foram acrescentando coisas, mas o jeito de jogar não é muito diferente. Os jogadores, a função de cada um deles não é muito diferente. O Botafogo continua sendo um time forte, rápido, bom de contra-ataque. Então, o Botafogo não houve nenhum choque de gestão de um treinador para o outro. Foi sempre uma mudancinha aqui e outra ali. Já o Vasco, quando você muda do Carille para o Diniz, é um rompimento muito forte. E vai demorar mais do que eu achava que ia demorar para aparecer o futebol. Péssima notícia, porque amanhã o jogo é duro. Então acho que foi isso que eu vi dos dois times, que é muito diferente. Um Botafogo que foi se aperfeiçoando ao longo do tempo, e o treinador, o Paiva, caiu exatamente porque tentou fazer uma coisa muito diferente, jogou com muita covardia contra o Palmeiras, por exemplo. Isso estressou o John Textor, que não perdeu tempo em mandar ele embora. Mas ele tentou jogar de um jeito que não é o que o Botafogo quer, não é o que o Botafogo vinha fazendo e caiu. O Ancelotti talvez já venha para fazer esse Botafogo mais parecido com o que a gente vinha assistindo. Já o Vasco é um rompimento muito grande, muito forte. E aí acontece o que aconteceu. Temo por amanhã. O jogo é fora, não dá tempo do Fernando também mudar muita coisa de sábado para cá. O jogo é duro. Pô, o Del Valle, Caicedo, foi campeão mundial. Que barulho é esse, gente? Caicedo foi campeão mundial ontem. Joga muito. Base do Independiente Del Valle. William Pátio, do PSG, base do Independiente Del Valle. Kendry Pais, foi comprado pelo Chelsea, base do Independiente Del Valle. Incapi, foi campeão alemão lá, jogando pela esquerda do Leverkusen, às vezes de lateral, às vezes de terceiro zagueiro, base do Independiente Del Valle. Então, cara, é um time embaçado, um time que fez dinheiro nos últimos tempos, que tem uma base forte. E, cara, vamos ver o que vai acontecer. Mas amanhã é para jogar para trazer um empate para decidir em São Januário na semana que vem. Jogo que você também assiste com a gente lá no SBT amanhã. Eu, Mauro Betting, Nadine, 9h30 da noite. A gente entra no ar um pouquinho antes. Tá aí, família. Assim, falando já do jogo, da provável escalação do Vasco amanhã, eu também estava, né, até comentando lá com a galera do grupo de membros que eu faria uma mudança até polêmica, né? Eu seguraria o Verratti para esse jogo, tá? É claro que se eu tivesse mais informações, né, em relação à bola aérea e tudo mais do Del Valle, mas mesmo assim eu acho que eu seguraria, né, barraria ali o Verratti e analisaria para colocar ele no decorrer do jogo, porque assim amanhã é uma partida que provavelmente o adversário vai ter a bola, né, o Vasco vai ter dificuldade, porque quando tentar, né, impor o seu jogo, o Del Valle vai tentar também nessa condição física de pressionar, de forçar, né, o chutão, você não tenha dúvida disso, que isso vai acontecer. E eu acho que como a gente vai ficar sem a bola e vai ter momentos que você vai precisar de uma recomposição, de brigar, de ganhar as divididas, cara, não vai ser jogo pro Verratti. Espero que, né, ele jogando, eu acho que isso que vai acontecer, ele cale a minha boca, marque 2, 3 gols. Nossa, vou estar satisfeito demais. Mas a ideia, analisando, né, o jogo, o time do Del Valle, o ambiente, o local do jogo, vendo a nossa fragilidade, eu tentaria um time mais físico, né, mais rápido, mais ágil. Assim, as opções são complicadas, eu entendo. Né? Tava até falando lá com eles que, bem fisicamente, eu optaria por 3 volantes, jogar com 3 volantes, Nuno, né, Armando e 2 atacantes, David e Ryan. Só que o David não dá, né? O David está voltando agora. Todo mundo leve, né? Porque o Nuno, em comparação ao Coutinho, é bem mais leve. E aí, como o David não está 100%, né, optaria talvez pelo Garré, com o Nuno e Ryan na frente, sei, né? Mas eu barraria o Verratti, família, porque acho que vai ficar fora desse jogo aí, claro, né? Centroavante, uma bola ali, um cruzamento aqui, ele pode aproveitar. Mas o Vasco vai sofrer muito sem bola e vai precisar da ajuda de todo mundo, cara. Dos 10,
ali de linha, e o Verratti sem bola contribui muito pouco, né? Muito pouco. E o provável time, família, né, é o Garré. Tira o Coutinho e o Garré pode ser o titular no lugar do Coutinho. Jardim, PH, João Vitor, Freitas e Piton, Hugo Moura, Tietê, Garré. E no comando de ataque, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. A gente espera um Ryan melhor, né, família? Espero que, poxa, essa questão do tornozelo possa não atrapalhar no jogo de amanhã, porque contra o Botafogo não foi nada bem, né? Lembrou muito o Ryan, aquele Ryan antes do Diniz. Então é isso, família. Eu estava mais confiante, né, em relação a essa partida, mas depois da atuação do Vasco, principalmente no segundo tempo, contra o Botafogo, não estando bem tecnicamente, fisicamente, a gente viu, né, o que acontece. É, assim, trágico, trágico. Mas vamos ver, né? Tô aqui na torcida por um milagre e o Vasco possa me surpreender amanhã. Vamos juntos. Fui!